Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Hoje aqui na SDM, na nossa Escola de Direito Municipal. E é um prazer estar hoje aqui com vocês, agora, já na qualidade de diretora acadêmica, qual fico muito feliz com essa novo desafio e espero estar sempre podendo contribuir com vocês, sempre que vocês tiverem sugestões, novidades ou ideias aqui para nossa escola, estamos sempre abertos para a gente criar o melhor conteúdo para todos nós. Hoje, então, nós vamos ter a nossa primeira live do ano, de um tema super importante, tanto para empresas privadas, para o município, como para qualquer entidade, que é o tema do compliance. E hoje, em específico, a gente vai verificar, o Dr. Marcelo vai vir falar com a gente hoje, sobre a importância prática do compliance. Então, além de nós. Deixa eu aceitar aqui. Foi aceito, já entrou na nossa live. E então, o doutor Marcelo ele vem nos explicar então a lei de contas básicos. Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo bem? Como vai, Daniela? Boa noite, tudo bom? Que bom te ter aqui conosco hoje. Seja bem-vindo aqui à nossa escola, Direito Municipal. Marcelo já esteve em Porto Alegre, né? Até falando para os procuradores, numa outra oportunidade, né, Marcelo? Acho que foi 2019. Com certeza. Foi 2019. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado, Daniela, pelo convite de estar aqui. Não Imagina, a gente que precisa chamar de agradece. doutor. Não precisa chamar de doutor, é Marcelo Crespo mesmo, Marcelo, enfim, tá tudo ótimo. E sim, Tá bom. eu andei visitando Porto Alegre algumas vezes, entre 18 e 19. O ano passado ficou difícil por conta da pandemia, né? Até março, até o comecinho de março, eu cheguei a fazer umas viagens. E hoje eu tenho pessoas de Porto Alegre no time, né? No meu Oh, que time aqui legal. dentro do PG, então já temos uma colega que chegou Ó, agora coisa boa. há pouco tempo, e já estamos trazendo mais uma pessoa também de Porto Alegre aí. A gente só não fica Ah, falando de futebol para não ter aquela briga de Grenal para ver quem é quem, de né? Grenal. Mas Senão já monopoliza, né, o assunto e fica só naquilo. Mas então, Marcelo, antes de passar a palavra, só vou te apresentar bem rapidinho, porque a ideia é a gente poder te ouvir mais do que eu falar aqui hoje. E o Marcelo, ele é doutor, né, em Direito pela USP, ele é sócio do PG Advogados, em que ele atua, né, literalmente nessa área de compliance, agora de compliance digital, né, Marcelo, aí LGPD e outros temas, que também é um tema importante, né, para os municípios, que vão ter que se adequar. E também o Marcelo ele tem certificação internacional nessa área, então é uma pessoa super qualificada e que de fato tem uma experiência muito rica para contribuir com a gente. Então, Marcelo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite hoje e fica bem à vontade para apresentar e expor da forma como tu melhor entender. Muito obrigada. tá ótimo, Daniela. Eu te agradeço. Obrigado mais uma vez a você pelo convite, à Escola Superior de Direito Municipal. Enfim, para mim é muito importante, é uma honra estar aqui com vocês batendo um papo sobre compliance e a importância prática, né? A gente, com tanta coisa acontecendo, tantos desafios em relação à pandemia e tudo mais, a gente precisa lembrar que o Brasil passou por um momento bastante turbulento desde a eleição, da reeleição da então presidente Dilma. E dali para frente, por que eu estou falando da reeleição da Dilma, né? Porque dali para frente começaram aqueles movimentos em que culminaram no impeachment dela e houve uma Sim. fase muito, digamos assim, aguda da operação que é conhecida no Brasil inteiro, da Operação Lava Jato. Então, dali para frente, e desde 2013, quando veio a lei anticorrupção, uh, o tema compliance ficou ainda mais em evidência, né? A Sim. gente sabe que falar de compliance não era propriamente uma novidade, mas esse approach, né, de falar assim, compliance como um programa estruturado, cumprindo legislação, uma legislação brasileira, porque até então o pessoal falava do FCPA, né? Falava de UK Sim. bribery,
mas a gente não tinha a nossa legislação. E nós temos um momento curioso na história legislativa brasileira, porque justamente de final de 2013 que veio a lei anticorrupção, e no início de 2014 houve a vigência do Marco Civil da Internet. E foi ali, com o Marco Civil da Internet vigendo, que eu, pela primeira vez, e aí eu me considero o precursor do tema, falei de compliance digital num evento de compliance que houve aqui em São Paulo. Então, até então, eu não tinha ouvido ninguém falar, não achei nenhum registro, posso ter que melhorar a pesquisa, mas eu não achei nenhum registro de um advogado falando de compliance digital, então eu me considero pioneiro. E ainda ninguém veio reivindicar o título também, então, né? Não, mas se vier, tem que apresentar provas, porque aí eu tenho documentado... Bônus probatório, exatamente. Isso aí. Que eu tenho documentado que, inclusive, essa minha apresentação foi quando da vigência do Marco Civil. Então, assim, bom, não é um grande mérito ter sido o primeiro a falar sobre compliance digital, porque se falar primeiro significasse alguma coisa, é só levantar a mão e sair falando, né? O importante é falar sobre alguma coisa com qualidade, alguma coisa que a gente possa acrescentar para o público, né? Então, eu queria te deixar à vontade, você sendo a minha host aqui, para me interromper, perguntar, enfim, fazer as intervenções que você achar que precisa fazer para direcionar para os melhores interesses aí da escola superior e aquilo que você pensou para a live, né? O que eu acho apenas é que, da mesma forma que o compliance inicialmente... Olha a Karen Prediger entrando aí, que legal, bem-vinda também. Boa noite, Karen. Ela é uma querida. Eu tive justamente num evento em que ela me convidou lá em Porto Alegre para falar exatamente. Então, muito bem-vinda. Bom te ter esse retorno. Viu? Gostamos e voltou. Muito bom. Mas, assim, o que é importante é que quando a gente fala de compliance, acho que a primeira coisa que é importante dizer é que não adianta só falar, precisa viver compliance, né? Lamentavelmente, a gente encontra no Brasil as coisas mais estranhas, bizarras, nos mais variados âmbitos aí, né? Então, a gente vê gente vendendo compliance, mas que não atua em compliance. É um negócio que é só no Brasil, né? Tipo o estilo de gente que publica coisas, né, religiosas, aquelas frases, olha, Deus, isso, aquilo, mas deseja a morte das pessoas, não pratica. Né, que pratica corrupção e tudo mais. Por incrível que pareça, existem pessoas que seriam, eu vou colocar entre aspas aqui, né, profissionais que vendem alguma coisa de compliance e que têm esses desvios éticos na própria vida. Então, isso é muito complicado, né? Quando a gente fala de compliance, não existe, é igual gravidez, não existe meia gravidez. Ou você busca atuação como compliance, ou não tem. Não tem um caminho, o caminho da sombra não funciona, né? Ou eu vou para a luz, ou não vou. Se não vai, a gente vai ter problema. Então, eu acho que essa é a primeira questão que eu queria trazer do efeito prático, que antes de se desenhar um programa efetivo de compliance, é preciso querer fazer isso, efetivamente. Ninguém faz algo importante como um projeto que se torna um programa assim, se não se desejar que isso seja duradouro. Isso é bem importante. Para além disso, Daniela, eu acho que uma outra questão também que vale a pena a gente comentar é que compliance, portanto, não pode ser algo apenas como estabelecer controles formais. Tá? Como assim estabelecer controles formais? Estar em conformidade não é dizer que você tem uma política. Estar em conformidade não é dizer que você tem um compliance officer. Estar em conformidade não é você dizer que você tem, se for para a área do digital e pensar num DPO, né? É que você tem um DPO. Precisa ir além. E esse além
é justamente o maior desafio de compliance que Sim. pode ser encontrado, que ele é cultural. Ninguém consegue uma transformação institucional se não tiver uma alteração cultural nessa instituição. Tem uma pesquisa que eu lamento ter perdido os dados dela aqui para dizer, mas o que importa é o resultado aqui que eu queria trazer. Existe uma pesquisa que falava o seguinte, que em toda instituição, que em toda organização, ou pelo menos numa percentagem dessa pesquisa, e agora eu não me lembro de cabeça, era mais ou menos o seguinte, você pega 80%, aí você tira 10% do topo e 10% do chão. Esses 10% do chão seria aquele 10% que toda organização, que são das pessoas, digamos assim, que são completamente venais. As pessoas que se vendem. Não importa o que aconteça, não importa... vamos usar um vocabulário menos jurídico? É o vida louca. É o vida louca. É o vida louca. É aquele cara, é aquela pessoa que não importa, ela vive na ilicitude, ela vive na ilegalidade, se ela puder dar um golpe, ela dá. Bom, eu trabalhei num escritório uma vez, não agora, não vou identificar, mas eu trabalhei num escritório em que uma colega advogada, ela fraudava boleto de táxi. Sabe assim? Para pedir o reembolso para o cliente, ela, de boleto em boleto, de 50 e 50 reais, no mês ela tirava 400, 500 reais a mais fazendo isso. Né? Então você vê uma pessoa com formação jurídica, passada na OAB, advogada, trabalhando num escritório referência, fazia isso. Né? E essa pessoa, Daniela, eu não posso entrar mais em detalhes porque a ideia não é fazer um exposed, mas essa pessoa abriu uma consultoria de compliance depois. Ah, nossa senhora! Entende? Então, assim, isso acontece, é só um exemplo, né? Pertinente. Ela tem pertinência temática. Pois é, eu olho e falo assim... Só que é o contrário. Você tá de brincadeira, né? O dedo chega a tremer com a vontade de marcar e fala assim, escuta, e nesse caso... como eu acabei participando da investigação dentro do escritório, eu tenho documentado a fraude dela, né? E eu guardei até hoje, está aqui guardado, tem uma pastinha aqui do lado, está guardado aqui. Mas você vê, né? Não adianta. Então, e não depende da formação ou do cargo. Em todos os cargos, pode estar sujeitos a pessoas que simplesmente não seguem regras, não só não seguem, como ainda desejam extrapolar ainda mais. Exatamente. Então, assim, essa pesquisa falava que existe algo como 10% que é sempre venal. É aquela pessoa venal. Ela se vende, e aí não precisa ser por um grande valor. A pessoa vai se vender por uma bala, vai se vender por qualquer coisa. Os outros 10%, né, lá do topo, é quem dá o tone from the top. Quem deveria dar. E esses 10% são aqueles 10% que são incorruptíveis. Da mesma forma que você tem uma percentagem que sempre vai ser venal, você tem pessoas que não se vendem por nada. Pode chegar alguém e falar o seguinte, mas eu te dou agora 20 milhões, o cara não vê. Te dou 200 milhões, o cara não quer saber, porque moral e eticamente, ele não se vende, ele segue os valores e segue o princípio. Aí você fala assim, mas e os outros 80%? Estão aonde, né? Se você tem a galera venal e a galera que não é. Essa galera do miolo, não é que elas sejam boas ou ruins, mas elas seguem o tone from the top. Então, a tua organização, ela vai ser aquilo que o topo determinar que seja. Por quê? Não é que todo mundo se torna corrupto, não é isso. Mas quando você tem um topo, uma alta administração, que além de pregar compliance, ele vive aquilo, ele dá o exemplo, então você contagia todos os demais. É uma coisa que acontece mais naturalmente. Por isso que eu falei que compliance é cultural. Né? Isso, quando eu falo compliance, a gente está falando aqui em termos genéricos. Isso pode funcionar para o compliance digital, para o compliance criminal, para o compliance tributário, que hoje em dia a gente até consegue falar de
de diversas searas de Sim, compliance, já né? está mais amplo. Então, isso é importantíssimo, porque se você não tem o apoio da alta administração, e o apoio não é dizer, eu topo, eu apoio, é ter alguém Sim, ali na alta a administração participação efetiva, né? que tem que ser a concretização. Aí a Karen está perguntando, e se pregar, mas não der o É. exemplo? Isso não é top. É exatamente isso que não pode acontecer, Karen. Não adianta viver naquele ditado que a gente falava, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não pode. Pelo contrário, ele tem que fazer o que eu estou falando e eu que estou falando também preciso fazer o que eu estou falando. Como é que eu posso dizer para alguém que está certo ou está errado e agir de forma contraditória? Isso não existe. Quer dizer, existe na prática, mas não pode existir numa perspectiva de conformidade. Sim, E porque daí todo fica só o desafio, discurso, né? Fica só o discurso, mas não os atos. E sem os atos até impede a repetição, né? Porque também, a gente estava falando de segurança da informação numa capacitação, né? Até de questões digitais. E era até um auditor lá do governo federal, do Distrito Federal, que trabalhou na Mercedes-Benz. Então ele vem na iniciativa privada e ele fala, a gente precisa repetir, 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 repetir. Mas aqui nesse caso é repetir não só o discurso, como repetir as condutas para que se tornem algo natural daquela empresa e como exemplo. exato. Então, assim, o apoio da alta administração, ele vem de várias formas, né? Primeiro, sendo coerente. Então, não adianta você dizer, olha, aqui nós fazemos certo, veicular uma mensagem falando isso, mas por trás está fazendo alguma coisa diferente. Não pode ter exceção. Não pode ter exceção, porque, mas ele é diretor, dá uma exceção, mas ele é superintendente, mas ele é presidente. Pelo contrário, é justamente esse cara que tem que dar o exemplo. E por isso que, muitas vezes, até no país, a gente acaba, digamos assim, às vezes normalizando uma situação ilícita, porque a gente tem alguns mandatários de alto escalão que Que acabam legitimam, né? fazendo Acabam. exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Né? Então, esse aspecto ele é muito importante porque o aspecto cultural é o que vai dar o direcionamento. Não existe em nenhum lugar, pelo menos não existe nenhum estudo que a gente possa mostrar, não tem nenhum case, ninguém nunca falou, olha, nós temos um case aqui, o presidente da empresa é corrupto, mas a empresa funciona direitinho. Não funciona, não tem isso. Não tem como você ter uma diretoria corrupta, um presidente corrupto e achar que a empresa vai andar direito. Não vai. Essa empresa vai sonegar tributo, ela vai deixar de recolher o INSS, né? Ela vai fraudar licitação, vai fazer acerto. Então, não existe isso. Para que a gente possa ter a efetividade prática de um programa de compliance, tudo começa no Tom from the Top. E parece algo até muito elementar, e é elementar se a gente considerar assim, bom, o tom vindo da alta administração, mas é muito difícil de fazer acontecer. É muito difícil de fazer acontecer. Por quê? Porque quando a gente fala, especialmente na iniciativa privada, acontece um pouco daquele diálogo. Ué, mas todo mundo está fazendo, por que eu também não? Então, quando você coloca isso numa referência econômica, mercadológica, significa que, bom, se está todo mundo fazendo, eles estão gerando negócio e eu não estou fazendo, eu estou deixando de gerar negócio. E se eu estou deixando de gerar negócio, eu não estou performando. Se eu não estou performando, eu vou ser cobrado pelos controladores, ou eu não vou atingir minhas metas financeiras, o que me prejudica também. Então, em última instância, se você levar o movimento dos demais como referência, o movimento dos demais vai te levar a uma inevitável, uma inexorável rompimento, um rompimento moral, ético. Não tem como. Porque eu costumo dizer, se a gente for perguntar para cada um dos brasileiros, né, o que a gente acha que deve fazer com uma pessoa que rouba, que mata, se deixar na mão do povo, eu arrisco dizer que tá ali pau a pau para dizer assim, não, mata mesmo. É por isso que você precisa ter um poder judiciário para fazer isso. Se deixar na vingança privada,
a gente vive a barbárie. Né? Isso aí, quem estudou um pouco mais de política criminal, processo penal, o direito penal raiz, né, lá atrás, foi estudar Hering, né, vai estudar as origens do direito penal, para que surgiu o direito penal, você vai entender que vira barbárie. Se você largar na mão do povo, vira barbárie. Por isso que precisa ter os poderes, para ter os checks and balances, né, os contrapesos, os freios e contrapesos, porque senão cada um faz barbárie. Então, isso é muito importante. E essa questão cultural a gente percebe que é muito difícil de acertar. Então, aquele jargão, tem um jargão de compliance, eu não sei quem foi a primeira pessoa a dizer essa frase, isso alguém dando um Google aí vai achar rapidamente. Mas não é porque todo mundo está fazendo que você também fará. Tá liberado. E também não é porque ninguém faz que você também não faz. Né? Isso deveria ser uma espécie de mantra para compliance, porque você se basear pelo mercado, você vai ser, digamos assim, prostituído pelo mercado. O mercado, ele prostitui. O mercado, ele avacalha a ética e a moral se você não tiver culturalmente alguém que dá o freio. Porque quando a gente fala de administração pública, você tem os princípios lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, vai lá no artigo 37, você acha um parâmetro. Na iniciativa privada não tem uma regra parametral para isso. Existe o quê? Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, o funcionário público, ele não pode agir senão em face de um comando da lei. Mas a iniciativa privada é exatamente o contrário, né? Você age enquanto não houver um breque, um freio para aquilo ali. Então, essa é uma questão muito significativa que todo mundo fala, todo mundo que trabalha com compliance não pode ignorar essa questão do tone from the top, que é realmente fundamental. E é uma pena que essa pesquisa eu cheguei a ver, eu não lembro de qual consultoria que era, mas falava isso. Então, você tem mais ou menos ali uma galera que é sempre incorruptível, né? E uma galera que é sempre venal. E tem o meio, o bolo, que ele segue o vento para onde está ventando. Inclusive, eu já falei isso em outras oportunidades, talvez eu esteja sendo repetitivo para quem já me viu falar e peço desculpas por isso. Mas tem um livro que se chama O Efeito Lúcifer, do Philip Zimbardo, né? Esse livro, O Efeito Lúcifer, eu acho que deveria ser de uma leitura obrigatória por todo mundo. Ele é um livro denso, demorado de ler, que o pessoal fala um catatal, né? Um negócio deve ter umas 500 páginas, coisa assim, mas é o experimento de Stanford, que ficou conhecido, virou até filme. Eu não vi o filme, eu li o livro, que é justamente aquele professor que simulou uma prisão com alunos simulando os presos e alunos simulando policiais. Ele fez, então, um laboratório, digamos assim, psicológico ali, né? E as pessoas se colocaram na posição de policiais e de presos. E ele conseguiu demonstrar nesse estudo, e o mote do livro o efeito Lúcifer por que pessoas boas se transformam em pessoas ruins. Que é muito do que explica a história do Holocausto. Né? Como é que você tinha gente na Alemanha que atuou para o Reich, para o regime nazista. Né? Se você vai conversar com a pessoa, o cara ali é o famoso o cidadão do bem, o pai de família que estava trabalhando para levar alimento para casa, mas é o cara que de alguma forma ajudava nessa banalização do mal. A Karen tá atuante aqui no chat. E os demais está contribuindo aí com boas contribuições. Fiquem à vontade para escrever. É isso. Então, Hannah Arendt, claro. Então, essa banalização do mal, ela explica muita coisa. É um pouco daquela teoria das broken windows também, né? Você pode
Quer dizer, Depois que a quebrou, tu acaba estimulando que vamos até as últimas consequências. Abriu a porteira, só vai. Isso, abriu a porteira, passa a boiada. Quer dizer, você vê alguma coisa... Porque também fica normal, né? Se tu normaliza aquela situação, tu começa a achar que é normal. Exatamente. E aí, isso vale para corrupção, isso vale para tortura, vale para qualquer coisa do mal. O Philip Zimbardo ele acaba explicando que as pessoas que fazem isso, que se tornam más, um dos motivos para elas se tornarem más é que, ainda que não seja consciente, psicologicamente você divide a culpa com outras pessoas. É por isso que o linchamento público do cancelamento e coisa pelas redes sociais acontece. A pessoa não acha que ela escrever para alguém num perfil na rede social, vai, se mata, ela não acha que ela está contribuindo com o suicídio de alguém. Porque ela fala, mas é só porque eu falei? Pois é. Mas aí você pega um exército de pessoas falando para uma pessoa que está com depressão, vai lá e se mata, a pessoa se mata e ela se matou por quê? Então, eu acho curioso, porque tudo isso a gente consegue correlacionar com compliance, tudo isso é cultural. Né? Tudo isso é cultural. Então, a importância prática de compliance começa no Tom from the Top. Se você não tiver preparado um exemplo para dar não exemplo, a coisa não vai rolar. Existe um exemplo que o pessoal de compliance comenta também, e eu estou péssimo de memória hoje, estou num dia... cansado. É quinta, né? Já usou bastante a cabeça. Pois é, estou bastante cansado, a memória está começando a falhar aqui. Mas tem a história do pai que leva a criança no cinema e ele está lá no guichê e pergunta o preço do ingresso e o rapaz do atendimento lá fala o preço e ele pede, então, 2 ingressos. Né? A criança, digamos assim, até 10 anos não paga, o menino tinha 11, vamos supor. Né? E ele pediu 2 ingressos e o rapaz do caixa fala assim para ele, olha, mas se você não tivesse me falado que o seu filho tem 11, eu teria achado que ele tem 10 e teria deixado ele entrar de graça. Ele falou, pois é, mas eu estou perguntando não para você, porque eu estou dando o exemplo para ele do que deve ser feito. Né? Então, essa que é a sacada da questão cultural. Você pode se apropriar a qualquer momento de uma situação ilícita, mas qual é o exemplo que você está dando? O pai estaria dando o exemplo para o menino de 11 anos que você fraudar a idade por um aninho estava tudo bem. Então, se isso você normaliza, se você banaliza esse tipo de situação, você cria a cultura de que aquilo é aceitável. Né? E assim acontece com muitas coisas. E a eficácia social da norma é aquela coisa. A norma pode ser válida, mas não tem eficácia social alguma, né? Porque perdeu totalmente o descrédito. E é o que acontece muito no Brasil, né, Daniela? Enfim, você é uma pessoa qualificada para a gente conversar, sem dúvida nenhuma, mas é difícil ter essa conversa, às vezes, com vamos dizer assim, com o tiozão do churrasco, com o tiozão do zap. O tio do pavê. O tio do pavê. Que você vai comentar e falar assim, olha, o que falta no Brasil, e aí pelo menos é uma opinião particular, muito do que falta no Brasil não é mais uma lei, é a efetividade da legislação. Porque tem um estudo da época do governo Lula, que o Ministério da Justiça estava fazendo, e esse estudo acabou não indo muito para frente, mas em 2006, eu me lembro desse número, que em 2006, o Ministério da Justiça havia levantado que, no âmbito federal, existiam 181 mil leis. Eu me lembro desse levantamento. Faz tempo, já deve estar, já precisamos atualizar isso aí, com certeza. Então, mas é porque depois não teve, pelo menos não foi divulgada a atualização disso aí, mas é um número importante. 181 mil leis. Aí eu te pergunto, doutora Daniela, será que 180... Eu vou inverter aqui. Será que 181 mil leis dá subsídio para a gente regular a vida em sociedade, não? Não.
Não, com certeza, não é por aí. Mas eu tenho. Sempre quando se diz isso, ah, o Brasil não precisa mais de lei. Mas não é porque precisaria do Estado. Eu acho que falta o indivíduo se responsabilizar. Porque hoje a gente não fala em autorregulação, né? A gente tem que botar, eu acho que a responsabilidade nos privados. Porque senão tu vai dizer assim, ah, não precisa mais de lei. Daí dizer, ah, falta o Estado fiscalizar. Não sei se era isso que tu queria dizer, mas tem muita gente que diz assim, não precisa de lei, precisa que o Estado fiscalize. Mas e quando o indivíduo vai começar a agir por conta própria, independentemente de fiscalização? Porque ele quer dar o exemplo, porque ele quer um Brasil um pouco mais com valores. Será que é o papel do Estado ou é o papel de cada um de nós? É isso que eu penso. Talvez não Então, precise de lei. Mas eu acho que não é o Estado que tem que. Porque a maioria diz, ah, mas a gente precisa que o Estado fiscalize, porque ele é omisso. Eu acho que todo mundo tem responsabilidades, né? Eu acho que não é o Estado que a gente pede menos Estado, então a gente tem que dar condições para termos menos Estado também, esse né? Não ponto sei que se você trouxe eu acho fantástico, mas veja só, é aí que a gente começa a separar ideologicamente um caminho ou outro. Quer dizer, sim. particularmente, eu tenho a opinião de que eu acho que falta enforcement. Eu acho que falta muito do Sim, enforcement. Eu acho tá. que o seu posicionamento é um posicionamento que eu adiro, porque assim, o posicionamento ideal, vamos falar assim, o ser humano como ideal, eu acho que ele deveria se Sim, preocupar em ser um melhor ser humano e que a gente deveria ser um melhor cidadão também. sim. Mas a gente ainda não, talvez no Brasil não tenha estímulos para as pessoas entenderem como isso é importante, talvez, né, para a sociedade como um O pessoal está todo, furando a fila da vacina. roubando vacina. Né? Né? Tá furando a fila da vacina. Eu costumo dar o exemplo falando o seguinte: para quem já foi para Berlim, sabe que lá no metrô de Berlim não tem Sim, catraca. Né? Não tem catraca. Você desce a escada do metrô, tem o totem, você compra a tua passagem, guarda no bolso, entra no trem. Ah, mas e se eu não comprar passagem e entrar no trem? Ué, você vai entrar no trem e vai viajar. Mas pergunta se tem um filho da mãe que faz isso lá. Não tem. Aí eu experimenta tirar a catraca aqui na estação da Sé em São Paulo, para ver se e põe só o se totem. um vai pagar, se um Pergunta se vai um vai, pagar. não vai. Então assim, é isso que eu falo que é cultural, né? Não adianta, a gente precisa É. acabar com a tal da lei de Gerson, que muita gente aí talvez já nem lembre, mas não dá para ser tudo no jeitinho, né? Não, eu entendo, é porque eu vejo assim do município, por exemplo, da minha atuação no município, assim, a gente tem várias normas e realmente o município nem sempre consegue fiscalizar. Mas isso não retira, e eu nem estou entrando em questões ideológicas nem políticas, mas eu acho que as pessoas têm que começar a entender que não é porque eu não fiz município, estado, união, que isso te dá o direito de fazer, ou que você também tem responsabilidade, você também tem que ser responsável por isso. Porque eu vejo muito isso, reclamam que tem muita lei, reclamam que não tem fiscalização, mas o indivíduo, ninguém reclama do indivíduo, né, da tua conduta moralmente, nem questão de normas, né, mas, Porque, enfim, é algo que eu cultural, tenho porque pensado. culturalmente a gente está É fraco, é aceitável. aceitável, né? Então, aí, ó, a gente voltou, você vê como é um ciclo e a gente fecha o ciclo, é por isso. Aí falta o quê? Falta educação. Se você não educa as pessoas adequadamente dizendo isso não é Valor. aceitável, é fácil de você topar uma questão dessa. Bom, foi só ver o final do ano, a avacalhação que foi, todo mundo aglomerando aí, e agora a explosão de Covid. Quer dizer, é uma coisa que você fala assim, Darwin explica isso, né? Talvez seja o que a gente. Ai, que horror, não posso fazer brincadeira com isso, mas Não, mas felizmente. é uma reflexão, é evolução ou a involução. Quer dizer, nós estamos evoluindo, é o contrário, né? É o tipo de coisa. A gente tem que falar essas coisas, né? A gente precisa ver, porque não é possível que as pessoas achem que a gente está Que vivendo é uma normal. normalidade, né? Então, esse é um aspecto importante. Uma outra coisa que eu acho que era legal da gente comentar um pouco, quando a gente fala da importância de compliance, é, tem a ver com a questão cultural, mas aí por um outro viés, que é o seguinte: muita gente quer cumprir a lei e a gente discute um pouco dessa finalidade, ideologia, como é que o Estado é responsável, não é? Ou deveria ser mais responsável, que é justamente assim, o porquê que eu vou cumprir a lei, né? Por qual razão eu devo Os cumprir a lei? estímulos, né, que eu tenho, quais incentivos que eu tenho.
E isso tem psicólogos que explicam, tem lá o Skinner dizendo que você tem que dar um estímulo positivo quando a pessoa vai bem, né? É o famoso joga um biscroque ali pro teu cachorrinho para mostrar que ele fez xixi no lugar certo, dá o estímulo para a pessoa para mostrar, ou será que a pessoa tem que cumprir a lei pelo medo dela ser punida caso ela não cumpra? Que é a velha crise de identidade do direito penal. Para que serve o direito penal? O direito penal ele serve para educar as pessoas, porque ela vai ter o receio da punição, ou ele serve para dar conhecimento de que a norma existe e pode vir a ser aplicada? Então, compliance, você deve cumprir, e se a gente for trazer numa ideologia conforme eu entendo, não porque tem a lei tem uma punição ou não, que aí volta para um pouco do que você falou. É porque você tem que fazer o que é certo. O que é certo não precisa ter a lei dizendo faça isso porque é certo, né? Em tese, não precisaria ter uma placa, jogue o lixo no lixo, bastaria ter o lixo ali para você jogar. Sim. É porque quando faltam os valores, né? Mas aí que tá, né? Não sei até que ponto, às vezes eu já vou. Que nem dizer, não tenho nenhuma posição, porque às vezes eu já acho que precisa ter mais lei para. Porque tudo. Porque assim, ó, os princípios, eles acabam, princípios, valores, por não direcionarem a uma conduta diretamente, mas por uma forma mediata, e a pessoa vai conseguir calibrar ali na sua realidade. Como a gente não tem, primeiro, esses valores muito bem claros ou posicionados na nossa sociedade, talvez a gente precisasse que tudo fosse regulado, porque afinal, não sei, sabe? Às vezes eu chego a pensar nesse ponto, porque se tu for pelo bom senso, se tu for pelos valores, não há princípios, é tudo muito individual com relação à autossatisfação, independentemente de qualquer condicionante. Às vezes me parece que eu chego até ao ponto de não, eu preciso ter a regulação de tudo no Brasil, porque... E mesmo assim não ia adiantar, talvez não serviria para nada. Mas não sei se a gente tem tantas as bases tão claras para que fossem seguidos esses valores, esses princípios. Então, aí eu vou trazer um contraponto para você, porque eu acho que você fez uma colocação muito, muito pertinente, mas vamos pensar na própria legislação anticorrupção, né? Na nossa lei, que era chamada Lei da Empresa Limpa, né? É claro que o Brasil precisou criar a legislação até por pressão internacional, a gente sabe que existia um contexto para existir essa lei, mas uma reflexão que eu gosto de fazer é o seguinte: é curioso a gente precisar ter uma lei para punir um ente privado como pessoa jurídica, em razão de uma prática de corrupção. Por quê? Pode-se entender, então, que eu não estou afirmando isso, eu estou querendo colocar como ponto da gente pensar. Pode-se entender que, então, é uma falha do Estado, já que o Estado diz, olha, como eu não consigo impedir, muitas vezes, que o meu funcionário seja corrupto... Ofereça, receba... E aí a gente vai nos tipos penais correspondentes, então eu vou punir você se você, particular, praticar. Não que o particular não devesse ser, mas é uma reflexão que eu gosto de fazer, porque, por vezes, Daniela, e aí eu percebo que a gente começa a ter as nossas, talvez, diferenças ideológicas, mas às vezes me parece que a lei anticorrupção, que ela é muito importante, mas que pode parecer um pouco de uma assunção do Estado de que ele falhou no combate à corrupção. Será que não pode ser isso também? Mas será que a corrupção é só unilateral? Seria só do Estado, ele? Acho que para a corrupção depende dos dois lados, será que não? Não, sim, mas é porque aí a questão da lei anticorrupção é porque você está punindo a pessoa jurídica. Eu quero dizer, sim, aí tu diz assim... Se o Estado fizesse um enforcement... Mas se eu acho que até tem um tipo penal que tem que ser bilateral ali, não sei se é corrupção passiva, não me lembro mais, agora faz tempo que eu estudei direito penal. Mas vamos supor, por que tu deverias punir só de um lado? Eu tô só implicando contigo, assim, eu entendo o teu ponto, mas será que os dois lados não deveriam ser também, né? Não, mas exatamente esse ponto. Eu acho que deveria ser, só que se... Sim, é um reconhecimento. Se o Estado punisse
criminalmente a pessoa física, é esse o Tá. ponto. Aí você não precisaria, talvez, ir na pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica ela acaba sendo uma consequência até da não punição da pessoa física. Porque pensa, todo mundo praticou um ato de corrupção, você consegue prender, você consegue dar a resposta criminal, será, enfim, Claro. a velha máxima de Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É, O que corrompe primeiro? A adoro. pessoa que É o ovo corrompeu ou a dentro da galinha? O que instituição ou vem a antes? Veio instituição? concordo, e pode ser, mas e se tem esse reconhecimento? O que tu entende que deveria ser o contrário, que o Estado Não, deveria não, punir veja, eu não mais tô. Não, fortemente? Ou... eu não quero desbalancear. A ideia não é que Sim, não se puna. É que eu acho que a lei anticorrupção ela veio para punir um ente privado que acaba, sim, um ente privado enquanto instituição que acabou praticando o ilícito. Aí você olha tá. e faz o contraponto com as instituições públicas. O que seria o paralelo da lei anticorrupção para uma instituição pública? Qual que seria o ponto? O responsabilizado. É, Pois é, a isso gente aí teria que também pensar é nas um ponto. Geralmente é corregedorias, o nos tribunais de servidor, contas. né? Não é o município, não é a entidade, né? Mas geralmente, quando tem um ato de corrupção, quem é o beneficiário? Porque é o servidor, nunca é o município, ou o estado, ou a União, é geralmente o servidor, mas isso não acontece com a empresa, né? Porque a empresa ganha aquela licitação, entra no cartel de licitações, então ela é beneficiária, não é? Diferentemente do estado, da União, que acabam sendo vítimas e não o servidor. Não sei se. Tem, Não estudo, mas. tem exceções. Eu trabalhei em casos em que a gente encontrou pessoas dentro de uma instituição privada que praticou um ato de corrupção e nem trouxe o benefício Para a empresa. para a empresa. Isso eu Então, pensei, pode acontecer também. é, Mas, em geral, ela pode vir a ser beneficiada, né? Diferentemente do que acontece com as entidades públicas, né? Que acabam sim, só sim. sofrendo prejuízo, acredito. Por isso que aí eu, para tentar fechar o que eu tinha pensado, até para não perder o raciocínio, e Claro. voltando para a questão cultural, né? Então a gente deve cumprir e estar em conformidade não só pela exigência da lei, mas por princípios morais, éticos, enfim, um direcionamento extra legislativo para fazer, porque senão a gente fica muito na questão da formalização, né? Ah, tem lei, tem que cumprir porque a lei tem Sim, uma aí, punição. A daí se gente não entra tem no seu lei, ponto. poderia. Quer dizer, eu só vou É. conseguir efetividade se a lei tiver a previsão de uma punição e que alguém fiscalize e possa punir. Aí você entra naquele Que é ciclo de, eu impossível. tenho a lei, tem a previsão da punição, mas eu não consigo fiscalizar, a pessoa não é punida. Não adianta para nada. Não, eu concordo, eu acho que é a mudança do comportamento, com certeza, e por meio da educação. Mas é um trabalho longo, né? E tem que ser começado. Pois é, e aí é questão cultural, né? Então, a importância, eu acho que prática principal que eu queria aproveitar para conversar, você vê que quantos caminhos a gente foi aqui, né? Chegamos a falar de Sim. digital, falamos de licitação, falamos de responsabilização de ente público, Lei privado, anticorrupção. lei anticorrupção. Não, mas é que eu acho que às vezes falta um pouco disso, sabe, Daniela, em alguns bate-papos, às vezes as coisas ficam muito rasas ou, enfim, muito Sei, superficiais ou discurso muito pronto. Então eu gosto muito desse tipo de live, assim como essa que você me sei, convidou, que a gente tem essa liberdade de com debater, de certeza. conversar, expor um ponto de vista e sem a obrigação da gente ter que sair daqui com uma conclusão também, né? Uma resposta, com É, certeza. é. Não, com certeza. Eu estou pensando aqui outras questões práticas importantes do compliance, né? Tem uma outra visão que a gente pode ter, que já lá em qualquer ramo, sozinho. Não existe uma empresa dizer assim: eu sou uma empresa ética, eu sou uma empresa limpa, mas eu não me importo com os meus fornecedores. Se o meu fornecedor é corrupto, se eu faço negócios com empresas que não são, digamos assim,
que estão na legalidade, para mim não importa, só vou olhar para o meu quintal, para o quintal dos outros eu não vou olhar. Compliance não se faz individualmente. Você ou ajusta o que... eu não gosto muito da expressão, mas eu acho que ela consegue resumir bem o meu pensamento. Ou você ajusta o ecossistema, quer dizer, todo Sim, mundo... a Todos, rede toda, a né? rede toda, quer dizer, então é a empresa, a instituição, são os stakeholders, né? São os fornecedores, são os visitantes, são os entes públicos. Ou você acerta e começa pequenininho e vai expandindo para todo mundo estar em conformidade, ou você vai virar uma ilha e a ilha não sobrevive. Aí, na ilicitude, a ilha não sobrevive, não consegue. Né? Se você não se preocupar com o seu entorno, você não vai conseguir fazer negócio lícito. Verdade, com certeza. Mas e aí, Marcelo, o que que tu acha, assim, já que a gente tem alguns minutos, assim, mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Parece um mundo, né, começar, mas e qual a tua esperança, assim, começar com pequenas atitudes, com pequenos exemplos? Como é que a gente vai fazer que as pessoas tenham essa educação e essa cultura? Vamos pensar por um lado que talvez seja meio utópico, mas eu acho que, racionalmente pensando, a ideia faz sentido. Compliance só existe se cada um fizer a sua parte. Né? E cada um fazer a sua parte é fazer ativamente a sua parte, não ficar reativamente. Então, fazer a sua parte começa com a educação dentro de casa, com a educação no condomínio, né? Então, o cara Nossa, nossa, a gente quer falar de compliance poder público, mas no próprio condomínio já é um caos, um caus. Imagina, tá tendo festa em condomínios, está tendo festas em plena pandemia. nem me fala, eu sou conselheiro aqui no meu condomínio, são 522 apartamentos aqui, Nossa, né? que rolo, Marcelo. Fui me meter nessa, né? Mas aí essa que é a questão, né? Me forçaram a candidatura para eu pegar o lugar de um cara que não era muito, digamos assim, que poderia querer competir ali no conselho e não ia ser muito ético. Então eu entrei mais até com a Com ideia a missão. com a missão de tomar o lugar de alguém que não ia ser legal. Mas eu acho que é isso, quer dizer, a grande questão começar do comecinho mesmo, com os bons gestos em família, dentro do condomínio, pensar no bairro, porque senão a gente leva muito para a teoria das broken windows mesmo. Né? A questão Sim. da banalização do mal. Por que isso aqui não tá legal? Porque tá sujo, você joga mais uma sujeira. Porque tá quebrado, você quebra mais um pouquinho. Porque desviaram um pouquinho, eu desvio um pouco mais. Então é muito O que é um fácil. pouquinho, né? E é mais difícil fazer o correto. Dá mais trabalho. Sim. Dá mais trabalho. Porque você precisa se posicionar. No errado, é mais fácil você entrar na onda. No correto, você precisa se colocar muitas vezes contra instituições, contra posicionamentos que você vai precisar dizer o porquê. Né? Então, isso eu acho que é a principal questão. E eu acho que eu encerro assim, as principais colocações aqui por aqui. Queria te agradecer de novo o convite. Todo mundo que veio assistir. Eu vi aqui que tem uns colegas meus de um grupo, que é o grupo do Colégio Luiz de Camões, que a gente estudou junto há muitos anos atrás. Recentemente o pessoal criou um grupo aí no WhatsApp e a gente Que legal. tem se divertido. Gente que estudou quando tinha 5, 6, 10 anos de idade. Queria agradecer a todo mundo aí que queimou um pouquinho do seu tempo para me ouvir falar. Antes de tu finalizar, eu vou aproveitar um pouquinho mais, porque hoje a gente tem um especialista aqui, então vamos aproveitar. A Karen mandou uma pergunta. Acho que ela já está fazendo uma consultoria aqui, ó. Poderia te perguntar o que tu entende sobre canal de denúncias na administração? Seria possível contratar um canal de denúncias? Ó, Karen já fazendo ponto. Karen, o canal de denúncias ele é um dos pilares de um programa de compliance e ele só funciona se ele for, como é que eu posso dizer? Se ele for impessoal, né? Então você sabe que você vai falar num canal que é sigiloso. Eu já trabalhei em alguns casos
que dentro da empresa você ligava no canal de compliance, batia na diretora de compliance, ela atendia, oi, eu sou a fulana. Pô, que liberdade que você dá para uma pessoa eventualmente fazer uma denúncia de uma irregularidade, sabendo exatamente, e dependendo do tamanho da empresa, e aí a gente está falando de setor público, mas você pode conhecer exatamente quem é a pessoa pela voz. Se são poucas pessoas, sim, a pessoa te liga, você fala, ah, é fulano. Então, o canal de denúncia ele precisa ser anônimo, precisa ser sigiloso, você precisa ter um processo muito bem definido para você dar a garantia para que quem vá fazer a denúncia faça com a certeza tenha todas essas garantias, de que tem anonimato. Né? Mas tem um outro lado. Todas as vezes que você consegue efetivamente criar um programa de compliance, o compliance officer, o responsável pelo programa, ele ganha o respeito dos colaboradores e eles acabam indo de cara limpa fazer a denúncia. Então, é aquela questão... Que é bom porque evita abusos também, né? Porque pode acontecer também dos abusos por parte de uma denúncia anônima, né? Claro. Então, assim, como tudo na vida, a denúncia anônima precisa ser investigada, não é toda denúncia anônima que vai ser levada para frente. No poder público, existem normalmente canais de corregedoria para você fazer denúncia, coisa assim. E eu vou ser sincero, eu não tenho muito conhecimento prático porque não utilizei na minha vida esses canais de corregedoria, nunca precisei levar exatamente um caso assim, mas é importante que haja um processo muito bem definido e de forma sigilosa, anônima, porque senão ninguém vai fazer denúncia nenhuma. Não, e pode dar, né, questões muito graves. Não estou falando tanto de compliance, mas de ver coisas de fiscalização em municípios, estados, que se não tem um cuidado, pode ocasionar até homicídios e agressões por ter revelado o denunciante, né? Então é um negócio muito sério. Então tem que ter todo o cuidado e o sigilo desse dado, né? E toda uma responsabilidade enorme quando for criar. Claro, não sei tanto um caso assim de coisas mais de assédio dentro do trabalho, mas já ouvi casos muito graves, inclusive eu vi hoje de tarde sobre isso, de denúncias feitas, né, entre questões de ilícitos dentro de apuração de estados e municípios em que não foi cuidado o denunciante e que gerou até crimes e consequências das piores por não se respeitar o anonimato. Então é muito sério. Com certeza, isso. Mas por isso que a gente volta para aquela questão do ecossistema. Se você não apura uma denúncia de assédio sexual, se você não apura uma denúncia de assédio moral, o entendimento é que naquele ambiente você permite esse tipo de irregularidade. Então, se eu posso assediar sexualmente, por que eu não posso roubar? Por que eu não posso desviar dinheiro? Assim, o desvalor... Claro. O desvalor da lei é tão desvalor quanto o outro. Claro que aí você tem as particularidades do caso. Então, por isso que a gente volta para essa questão toda cultural e necessidade de ajustar todo o ecossistema. Com certeza. Marcelo, muito obrigada. Foi ótimo. Desculpa minhas intervenções, mas realmente eu fiz o papel até de advogada do diabo, porque... Eu às vezes não sei, assim, eu vejo tanta dificuldade na prática para algumas coisas que às vezes eu vou para opostos. Às vezes eu acho que não precisa acho que todo mundo tem que ser responsável, independentemente do estado, e aí depois eu já vou para o outro. Não, acho que cansei disso, tem que regular tudo, mas óbvio que seria impossível fazer regulações de tudo, e a gente poderia até perder de coisas importantes, né? Mas aí eu vou falar como vocês aí, capaz. foram boas. Capaz, excelentes as suas contribuições aí, obrigado. Obrigado a todos que se manifestaram aqui, vieram ver essa live hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Marcelo. E depois fica aqui no nosso canal e também a gente coloca no YouTube, então tem a possibilidade de muitas mais pessoas terem conhecimento de um assunto que é tão importante, né, para o nosso país e que infelizmente a gente engatinha ainda, né? Me parece, claro que talvez tu, Marcelo, tenha conhecimento de lugares mais consolidados, talvez empresas que atuem internacionalmente, mas que infelizmente tem realidades locais, muito embora capitais, a gente ainda tem poucas experiências e infelizmente as consequências não são só sociais, né? São econômicas, são o nosso desenvolvimento e o futuro para todos, né? Para todos nós, infelizmente. Mas muito obrigada, de coração mesmo, Marcelo, foi ótimo.
E até a próxima, espero que a gente possa continuar. Afinal, também aqui no nosso município a gente está implementando a LGPD, estamos com vários desafios, e eu Então, sei que o Marcelo também domina muito bem essa então área. vamos fazer o seguinte, eu queria agradecer você pelo convite, por ser a host, a Escola Superior de Direito Municipal, e eu já vou me convidar, porque eu sou entrão, para a gente fazer Com uma sobre certeza. LGPD em municípios. Com certeza, vai ser ótimo. Então tá, Marcelo, já Boa fica o noite. convite, vamos cobrar depois. Vamos Uma boa fazer. noite para todo mundo, Marcelo, até mais. Valeu, tchau, tchau.